Olá, pessoal. Eu sou a professora Nara Carolina, do canal Mátina. E nesta aula, a gente vai estar resolvendo mais um exemplo sobre cálculo de integrais duplas em regiões gerais. Então, se você interessou por este assunto, fique comigo e vamos lá. Então, o exemplo é o seguinte: calcular a integral I igual a integral dupla na região R de x mais y dA, onde R é a região limitada por y igual a x ao quadrado e y igual a 2x, certo? Então, primeira coisa, como eu disse para vocês, que a gente precisa fazer o gráfico da região. Então, vamos fazer o gráfico da região que é limitada por y igual a x ao quadrado e y igual a 2x. Então, para isso, a gente tem que ter uma noção de quem que são os gráficos. Esse primeiro gráfico aqui é uma parábola. O segundo gráfico é uma reta, certo? Aqui não dá nenhuma reta, eu falo assim, nem o y igual a uma constante, nem o x igual a uma constante. Então, a gente vai precisar fazer a interseção entre as duas regiões para descobrir. Então, antes de fazer o gráfico, a gente vai fazer a interseção entre as duas regiões. Então, y é igual a x ao quadrado e y é igual a 2x. Então, a interseção entre elas é pegar x ao quadrado é igual a 2x. Por que é interessante fazer a interseção entre elas? Porque se você sabe a interseção entre elas, você já vai ter. Eu não vou ficar jogando dados para o gráfico sem sentido, que eu falo assim, você pode pegar uma parte do gráfico, fazer os dois gráficos e não enxergar a interseção, tá? Então, primeira coisa, isso quando a gente faz manual, tá? Então, aqui vai ficar x ao quadrado menos 2x igual a zero. Então, coloca, o x é comum aos dois, então vou colocar o x em evidência. Então, vai ficar x menos 2 aqui. Então, vai ficar x igual a zero ou x igual a 2. Então, o ponto de interseção entre as duas é x igual a zero e x igual a 2. Agora, a gente faz o gráfico. Então, vamos fazer o gráfico da reta. A reta, quando x é igual a zero, y dá zero. Quando x é igual a 2, dá 4. Então, 4, né? Certo? Quando x é igual a 2, dá 4. Vou fazer uma coisa aqui. Acho que vai ser melhor. Passar a régua, né? Então, e então, essa reta, ela passa pelo 0, 0 e 1.
Vamos pegar aqui melhor. Então, a gente tem uma reta que passa pelo 0, 0 e 1 e 1. Então, é essa reta y igual a 2x. Agora, a gente vai fazer a parábola. A parábola, quando x for 0, o y é 0. Quando x for 2, y é 4. Mas se o x é 1, o y também é 1. Aqui, mais ou menos metade. Vou ficar aqui. Então, pegar na régua aqui. Então, a parábola vai passar por esses 3 pontos aqui. Eu fiz o 1 ponto entre 1 e 2, peguei um ponto entre 1 e 2, para saber se a parábola ia ficar acima ou abaixo da reta, tá? Então, a parábola, ela vai passar aqui, ó. E depois vem... Deixa eu ver se dá certo com outro programa aqui. Fica mais correto possível. Mais ou menos assim a parábola, ó. A parábola vai ser mais ou menos assim, certo? Então, a minha região está limitada por essas duas, e por y igual a x ao quadrado e por y igual a 2x. Então, a minha região é essa daqui, ó. Eu vou pintar ela de verde. Aqui. Toda essa região verdinha aqui, certo? Então, essa é a região de integração. Achei a região de integração, agora eu preciso, como para integrar fazer a integral, eu preciso decidir se eu vou integrar primeiro para x ou para y. Para integrar, para saber, eu olho a função. A função tem algum problema se eu integrar por x ou por y? Não, não faz diferença. Então, agora, eu vou olhar aqui. Se eu for integrar em relação a x, aqui eu acho que eu vou aumentar aqui um pouquinho para vocês enxergar a região. Então, se eu for integrar em relação a x, acho que aumentei demais. Aqui. Se eu for integrar em relação a x, o que que acontece? Primeiro vai tocar na reta e depois na parábola. Se eu for integrar
em relação a y, deixa eu ver. Se for integrar em relação a y, eu vou passar uma reta vertical. E não ficou boa essa reta, não. Uma reta mais... Aí, vai tocar primeiro na parábola e depois na reta. Então, independente de quem eu for calcular aqui, não vai fazer diferença. Como as minhas funções tá y em relação a x, para mim não ter que achar a inversa, mas a inversa é simples, a gente vai calcular primeiro em relação a y, tá? Então, você vai calcular primeiro em relação a y, vamos ver. Então, o y vai estar variando de onde até onde, ó. Pela reta, ele toca primeiro na parábola, que é essa daqui, né? A parábola é y igual a x ao quadrado. Então, vai ficar vai de x ao quadrado e depois, por último, ele toca, olha na reta laranja, vertical, tá? Em 2x. O x vai estar variando. Ó, o x, para formar essa região, ele varia de 0 até 2. Então, essa é a minha região de integração. Vou diminuir de novo. E vamos fazer a integral. Então, estou calculando a integral de x, integral dupla de x mais y. Então, vai ficar a integral dupla de x mais y. Então, aqui a gente viu que o x varia de 0 até 2, o y varia de x ao quadrado até 2x, aqui x mais y, dy, dx. Então, primeiro, a gente vai calcular essa integral aqui, certo? Então, vamos calcular, essa integral está em função de y. Então, repete de fora, de 0 até 2. A integral de x em função de y é x e y, porque o x é considerado constante aqui. Mais a integral de y em relação a y, que dá y ao quadrado sobre 2. Variando de x ao quadrado até 2x. Então, i vai ser igual. Substituindo, vai ficar x vezes 2x. Então, vai ficar 2x ao quadrado. Aqui, 2x elevado ao quadrado vai ficar 4x ao quadrado sobre 2. Menos, agora, vai ficar x vezes x ao quadrado. Então, vai ficar x ao cubo. Mais x ao quadrado elevado ao quadrado vai ficar x à quarta sobre 2. Vamos organizar antes de calcular em relação a x.
Então, vai ficar 2x². Aqui, ó, o 4 com 2 simplifica, fica 2x². Então, vai ficar 2x² com mais 2x², 4x². Menos x² menos x² sobre 2. Então, I vai ser igual a integral. Agora, a gente já vai calcular a integral em relação a x. Então, vai ficar a integral de 4x² vai ficar 4x³ sobre 3, certo? A integral de x³ é x² sobre 4. A integral de x² sobre 2 vai ficar meio x² sobre 5. E isso está variando de 0 até 2. Então, a gente chega aqui, a integral I vai ser igual. Então, vamos substituir a variação de x. Então, vai ficar 4 terço, 2 elevado ao cubo é 8, 2 elevado à quarta dá 16 sobre 4, menos meio, 2 elevado à quinta vai dar 32 sobre 5. Na hora que eu substituir o zero aqui, ó, vai dar 0. A gente chega aqui e vai ser igual. Vamos fazer algumas simplificações. Aqui, o 16 com 4 dá 4, né? O 32 com 2 vai dar 16. O resto é tudo ok. Então, aqui vai ficar 32. 4 vezes 8 dá 32. 32 terços menos 4 menos 16 sobre 5. Então, I vai ser igual. Tirando o mínimo aqui, vai ficar 15, né? 15 dividido por 3 dá 5. 5 vezes 32 vai dar 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15, 160. Menos 15 vezes 4. 15 vezes 4 dá 60. Menos, ó, 15 dividido por 5, 3. Então, vai ficar 3 vezes 16. Então, 3 vezes 6, 18, sobe 1. 3 vezes 1, 3, mais 1, 48. Então, aqui vai ficar 160 menos 60 dá 100. 100 menos 48 é 15. Epa, perdão. 100 menos 48 é 52 sobre 15. Certinho. Esse é o resultado da nossa integral.
Se gostaram dessa aula, não se esqueça de inscrever no canal e deixar o seu like.